Bom, a gente tinha três aspectos principais, né? A relação do Mineirão com a Lagoa da Pampulha, né? E o patrimônio agora da Unesco, inclusive, né? O berço da arquitetura moderna, onde, né, Niemeyer começou e tudo mais, né? Burle Marx, Portinari, então todo esse patrimônio aqui no entorno imediato, né? Fora, claro, a UFMG. Então esse era o contexto, a relação com o contexto, vamos dizer assim, mais imediato. O segundo aspecto era a topografia, né? Que o Mineirão ele tem essa particularidade que ele está numa espécie de morrinho. Então a gente tem, não é muito perceptível, mas a gente tem um desnível de 15 metros da ponta sul para a ponta norte. Isso é incomum, você ter um estádio a capacidade era 130 mil, assentado numa topografia assim acidentada, né? A gente está em Minas, né? Então tinha esse desafio de como acomodar 200 mil metros quadrados aí de programa de necessidades novo ao redor do estádio, propriamente dito, nessa condição. Então, assim, é um projeto de escala urbanística, né? Nesse aspecto. Então, assim, como relacionar essa esplanada com as ruas, né? Com a vizinhança. E, por fim, o próprio estádio, né? Que é de 1965. Então, projeto do Eduardo Mendes Guimarães e do Gaspar Garreto. A fachada era tombada e, então, assim, isso trazia muitas restrições para a gente de intervenção e fora todas as particularidades do Mineirão em função dos próprios desníveis, né, da solução do projeto original. Então, as questões de acessibilidade, fluxo e etc. Então, esses eram os três, vamos dizer assim, os três problemas principais que a gente tinha para resolver, né? O entorno da Lagoa da Pampulha, né? Patrimônio mundial, o estádio propriamente dito, né? Que é um retrofit, vamos dizer assim, uma remodelação completa do estádio, né? A parte interna, inclusive questões de visibilidade e tudo mais, e também a questão da inserção de todo esse programa ao redor do estádio, né? Então, seriam esses três aspectos. Complementando, tem a questão de ser um estádio padrão FIFA, né, que era para atender Copa do Mundo, tinha uma exigência mínima de 64 mil espectadores para participação até uma semifinal, né, que nós fomos palco daquela memorável semifinal com a Alemanha. E para ter isso, né, aceito pela FIFA, tem um programa de necessidades enorme, são vários níveis de operação aqui, né, de logística, como o Bruno falou, de adequar um edifício histórico para visibilidade perfeita, que é um estádio muito bom, visibilidade, mas era um estádio olímpico, ele tinha uma pista ao redor, era um tech field aqui, você ficava mais longe. Então, o que foi feito para ajustar a visibilidade aqui, a gente teve que baixar o campo, 3,5 metros, inserir toda essa parte abaixo da arquibancada, que é tombada, com uma visibilidade perfeita, onde teriam as facilities aqui de camarote, de imprensa, toda uma necessidade nova para atendimento ao evento mesmo. Assim, é um evento internacional de grande porte, então tem que ter uma série de atendimentos, né, que era muito diferente do objeto histórico tombado. Esse era um outro desafio, enfiar dentro do estádio existente todo esse programa de necessidades novo. E não menos importante a questão estrutural, né, do Antônio Sérgio. A palavra é ele. Aí os desafios foram muito grandes, porque escavamos 10 metros na frente das fundações existentes, né, das fundações principais que suportam arquibancada e cobertura, para poder ter esses níveis inferiores, né, com tensões, onde nós temos aqui reservatórios que armazenam água aí para praticamente um mês, né, quase de irrigação aí do campo, 2 meses e meio, né, de irrigação do campo e por aí outras exigências. Então, reforços para poder fazer a nova cobertura, que foi outro desafio, porque tinha um projeto já meio
padrão FIFA aí dos alemães, que ia comprometer inclusive aspectos aí de circulação da fachada, tá entendendo? Que nós bolamos uma solução aqui que evitou isso e permitiu atendimento do cronograma da obra. Aqui na obra, eu como representante do empreendedor, eu tinha que estimular toda essa parte de criatividade e de soluções, mas mantendo o custo dentro do previsto pelo empreendedor e também encaixando tudo isso dentro das condições do edital, que é um edital público do Estado, que tinha uma série de obrigações que a gente tinha que atender. Então, além de tudo isso, tinha essa visão de conter dentro do custo previsto toda a imaginação possível e atender ao edital, que incluía respeitar algumas determinações do pacote FIFA. E complementando o que o Otávio falou, né, essa questão o grande desafio desse tipo de projeto para mega evento esportivo é que você tem programas de necessidades para o evento, né, Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, o que for, e que ele é superdimensionado. Então você tem que dimensionar uma infraestrutura, né, para as instalações temporárias, né, operarem durante o evento. Mas depois do evento aquilo sai e o estádio tem que funcionar de uma maneira do dia a dia, né, mais enxuta, né? Então esse equilíbrio é muito delicado, né? O que prevê que não vai depois ficar como um elefante branco, né, igual alguns estádios aí, e o que não pode também deixar de prever para o estádio sempre estar recebendo cada vez mais eventos, né? Agora vai ter Copa do Mundo feminina, né? Teve esse super evento aí de Stock Car, enfim, né? Centenas de eventos que eles estão sempre contando com essa infraestrutura do estádio, né? Então a gente é como se a gente tivesse dois programas de necessidades, né? O do legado, como a gente diz, e o do evento, né? Então, assim, do ponto de vista da arquitetura esportiva, é como se a gente tivesse dois projetos, né? O de arquitetura e o que a gente chama de overlay, né? Que são os projetos operacionais. Se você quiser falar um pouco disso, Marcelo? Não, mas é isso mesmo. O grande desafio para até para estádio de futebol é menos que para outros tipos de infraestrutura esportiva, que o futebol recebe uma população muito grande nos eventos. Então isso já é inerente, mas tem isso que o Bruno falou. Você tem muito mais imprensa envolvida, tem todo um circo montado ao redor, então a esplanada, e o desafio é isso, não queria falar, reforçando, você tem que ser um legado que seja viável, né? E seja, no caso do Mineirão aqui, principalmente, pela escala dele, então a escala urbana, de uso urbano, a cidade vai usar. Então eu lembro, logo depois que acabou o evento de Copa do Mundo, etc., a cidade já estava rodando, eu vim cá um sábado, eu fiquei impressionado o uso, estava lotado de gente, fazendo de tudo, bicicleta, a esplanada é um grande espaço cívico, que acho que era deficitário aqui na Pampulha, né? Está inserido num contexto histórico, com obras seminais do Niemeyer, etc., e aqui era um grande estacionamento ao redor. E com essa esplanada você via evento de skate, de bicicleta, eu vi de tudo, gente dançando no mesmo dia, pôr do sol lindo na lagoa. Então é isso, você manter um legado viável e mais utilizado possível depois do evento esportivo, que foi o objeto, né, da gente ter feito essa parafernália toda, né? Em termos de conceito de arquitetura esportiva, tem uma coisa que é muito básica, né, para qualquer um que já fez um projeto, seja Copa, Olimpíada ou Pan-Americano, que é a questão do front of house, né, que é por onde o público entra com o ingresso, e o back of house, que é toda a parte de credenciados, né, quem não está com o ingresso na mão. Que vai trabalhar no evento, né? Seja catering, seja o atleta, seja as delegações, seja segurança, imprensa. São vários níveis, né, mano? Exatamente. Cada um com a sua corzinha. E aí, quando a gente fez várias visitas, né, a estádios na época. A gente foi para os Estados Unidos, para a Europa e para a África.
E uma coisa em comum, né, de vários estados, uma solução muito elegante era sempre separar, né, o front of house do back of house em corte, ao invés de em planta. Isso facilitava demais, liberava a parte do público pedestre e pagante, sem ter que fechar um lado, uma lateral do estádio, que às vezes quando isso não é possível você tem que fechar, né, um setor, né, seja o leste ou o sul normalmente, porque o setor oeste é sempre a tribuna principal. Então essa separação em corte, né, que a gente resolveu colocando embaixo da esplanada toda a parte operacional e em cima da esplanada todo o público, né? Então isso é quase que uma solução de diagrama perfeito assim do Green Guide da FIFA, né? E a gente viu isso lá na África do Sul funciona, né, bem assim. Na Cidade do Cabo, na Alemanha, enfim. A Allianz Arena, assim, também funciona super bem. Uma grande esplanada ao redor que recebe esse público, tem que ser confortável, seguro. E toda a parte de operações fica embaixo. Você não vê, mas está tudo acontecendo. E não corre risco também, né, Otávio, das coisas se misturarem, tem coisas que são muito perigosas. O Corpo de Bombeiros já considera a esplanada como área segura. Então nós temos que preocupar com a evacuação de público até a esplanada. A esplanada é tão tranquila que é considerada uma área segura já, onde o público já estaria salvo de qualquer tipo de pânico ou problema dentro do estádio. A esplanada, por ser uma área muito grande e que, vamos dizer, ficou para ser construída quase numa segunda etapa, então ela foi toda em estrutura pré-fabricada. Então, com isso, foi possível atender cronograma e tudo mais com essa solução, porque aqui dentro absorvia muito a mão de obra em construções mais moldadas no local do que pré-fabricadas. Aqui basicamente foram os degraus das arquibancadas que foram pré-fabricados. Lá fora, praticamente toda a estrutura pré-fabricada. Isso deu um ganho de velocidade e economia também na obra aí. Eu acho que um fato curioso, então, acho que assim, contratou-se duas empresas pré-fabricadas, cada um começou de um lado e elas se encontraram no meio, a gente torcendo para dar tudo certo, né, por causa da escala e o volume. E deu. E a esplanada, assim, igual o Marcelo falou, essa continuidade do espaço externo, e ela tinha que se acomodar com essa topografia que o Bruno falou, né, esse desnível de 15 metros. Então a gente tem rampas, escadarias, que é de uma forma, que são escadarias, rampas que acontece de uma forma suave. Né, vira até uma extensão natural da topografia original. Então, foi quase uma estilização da arquitetura. Você pegava a topografia original, o que a gente fez foi escavar para caber esse programa embaixo, como ele está dizendo, e o resto foi quase uma imitação do que era a topografia existente, obviamente suavizado com grandes rampas, as escadas muito generosas. Então foi uma estilização da topografia existente. E uma coisa muito importante, que o Mineirão é um edifício tombado, e hoje, assim, quem está de fora, você vê o prédio do Mineirão quase como ele era, né? Essa construção dessa esplanada, ela some. E pensar que a gente tinha antes 90 mil metros quadrados, e hoje a gente tem 300 mil. Então a gente triplicou o tamanho do estádio, mas de uma forma, assim, vamos dizer assim, apesar da escala, delicada, né? Sutil. E uma questão que eu acho, isso aí que o senhor falou, né, o Mineirão é tombado e ao mesmo tempo a fachada só era tombada, né? Mas a solução do Antônio Sérgio, que ele vai falar melhor, né, da estrutura mista, né, metálica e concreto, ela é muito engenhosa porque ela faz com que a estrutura original do Mineirão continue trabalhando, né? É diferente da solução do Maracanã, por exemplo, que a cobertura foi embora e você tem uma cobertura totalmente independente. Totalmente independente. Né? É a mesma solução em Brasília, né? Aqui não, aqui essa lajezinha tem... Quantos centímetros? 8, 12, sei lá. E com as mas só no meio, tá? A viga segura tudo. Você pode falar melhor sobre isso. Aqui a solução de cobertura realmente tem muita engenharia. Contou com a ajuda de muitas pessoas aí para bolar essa solução. Porque a solução original, ela criava dos alemães, você tinha primeiro que ter um anel muito grande em todo o perímetro, que atrapalhava a circulação lá no fundo, tinha pilares que desciam no meio da circulação externa, iam ser vistos pelo lado de fora,
pilares metálicos. E nós fizemos algumas adaptações, como fazer um engrossamento lá no canto, com a passagem no meio para as pessoas passarem. Se vocês olharem no canto lá, você percebe isso. E fizemos uma estrutura metálica para funcionar em conjunto com o concreto, e para isso nós levantamos a estrutura existente. Nós macaqueamos a estrutura existente para ela ter uma conta e a flecha. Além de macaquear, ela foi protendida para aplicar uma força de compressão maior do que a tração que o balanço novo iria aplicar na ponta. E depois de posicionada essa estrutura metálica inferior presa rigidamente nas vigas da estrutura de cima, aliviou-se esse macaqueamento e aí mobilizou-se o esforço nas duas estruturas. Então a gente tem, na realidade, a gente tem uma apresentação que mostra isso muito bem e que é um trabalho de engenharia grande. A gente teve que fazer alguns reforços que não se percebe na hora que circula no Mineirão. Vocês vão ver uma mão francesa metálica bem sutil e um tirante metálico também ligando dois pilares. Isso tudo está trabalhando ali para ajudar a manter essa cobertura estável. Incluindo um reforço na fundação. Incluindo um reforço na fundação. Inclusive, assim, foi muito interessante realmente isso aí. Quando eles costumam falar que foi uma reforma do Mineirão, na verdade, nós construímos um estádio novo, mantendo a estrutura tombada. Porque toda a parte hidráulica demolida, toda a parte elétrica demolida, toda a parte de ar-condicionado demolida, todas as paredes de alvenaria demolida. Tudo que não era concreto tombado foi demolido. Então nós fizemos um estádio novo, aproveitando a estrutura tombada. Então, teve muita obra específica para segurar o tombado. O tal das contenções, que tomou aqui quase um ano de obra, que é fazendo contenção para proteger as fundações antigas diante do aprofundamento do solo que a gente fez. Então, assim, toda vez que alguém fala reforma, eu falo, não é. Fizemos um estádio novo, aproveitando a parte tombada. Isso. O curioso, essa coisa das fundações, foi uma coisa que me impressionou muito, é isso, porque, assim, um estádio clássico da FIFA, o lado oeste é a tribuna de honra. E para enfiar esse programa gigantesco aqui, vai ter camarote, etc., você entra por debaixo do prédio tombado. Você passa por entre as fundações. Entendeu? Então tá o prédio pronto aqui, simplesmente você escava por baixo de um prédio tombado, calça as fundações que vão ficar expostas se você continuar cavando, e passa e entra e coloca todo o programa novo aqui, de atleta, de operações, e isso daqui foi uma coisa que me impressionou mesmo. Eu continuei, depois do final da obra, recebendo aqui mais ou menos de 10 a 15 turmas de escolas, das mais variadas, desde ensino médio até curso superior, até profissionais em pós-graduação. A gente faz visita e conversa de acordo com o nível de cada um. E nesse pessoal mais simples de escola, eu explico para eles ficam assim, o que a gente faz? A gente fez um caixote em torno de cada fundação, travado, e com a fundação lá dentro da terra, como se fosse um vaso. Escavamos em volta e a fundação nem sabe que a terra foi toda tirada, ela está dentro daquele vaso. Então é isso que a gente fez. E essa fundação, que é a contenção que a gente fez para segurar a fundação lá embaixo, gastou tanto concreto talvez quanto fazer um estádio novo com cobertura de lona. Quer dizer, é uma obra muito grande que a gente fez, por isso que eu não aceito muito a palavra reforma. Não, é ótimo essa... Não, e pegando isso que o Otávio falou, por exemplo, a gente olhando aqui, né, do anel superior, né, que a gente tem mais ou menos 40 mil pessoas no anel superior, do anel superior para baixo é tudo novo, né? O anel superior, ele foi mantido porque ele tinha condições de visibilidade perfeita, né? Então, a visibilidade do campo é muito boa. Então, só com a redistribuição dos vomitórios e das escadas radiais, né? Que isso foi tudo refeito, claro, a questão das cadeiras e etc. Mas daqui para baixo, tudo foi embora, então agora a gente tem a arquibancada intermediária e a inferior, né? Com visibilidade perfeita do campo. Isso é uma coisa que a gente, e sempre foi, claro, né, premissa de projeto, a gente ter visibilidade perfeita de cada assento. Então não existe ponto cego no Mineirão.
Então a gente passou 172 cortes aqui. Então a gente mapeou, a gente fez um mapa de calor, vamos dizer assim, de cada cadeira. E grau de visibilidade, bom, ótimo, né, médio. Exato, é claro que, né, o índice C varia um pouco mais, um pouco a menos, mas eu lembro que quando ficou na inauguração, na festa de inauguração, eu e Marcelo, a gente sabia qual que era o assento pior que tinha, aquele ali, né? Normalmente são nas esquinas, diagonais. Aí eu sentei, eu que sou mais alto, sentei na frente do Marcelo. O Marcelo tá vendo a linha do campo, é perfeito. Então esse foi um cuidado assim que eu acho que mostra o exemplo, 172 cortes, né, numa época que a gente ainda não trabalhava com design paramétrico nem no Revit, né, feito na mão mesmo. Então o Mineirão ele tem essa particularidade, não é à toa que ele foi eleito, né, na Copa foi eleito junto com o Maracanã, né, os 2 melhores estádios, né. E a preocupação também não foi só de você estar visualizando aqui por dentro. Se você pegar uma vista aérea, você não vai perceber praticamente nada das cordoalhas de proteção que estão por cima lá, protendendo essas vigas de concreto. Foram usadas cordoalhas finas, distribuídas, coladas nas vigas de concreto, na cor do concreto, para não ter nada discreto, né? Que perturbasse. E para essas turmas, quando vem turma de ensino médio, eu explico essa mesma maneira que o Antônio Sérgio falou, bem técnico, eu falo de maneira mais simples. Para poder montar essa estrutura metálica aqui, ó, a gente macaqueou a estrutura de concreto, levantou ela para cima, pegou uns cabos lá atrás, puxou o cabo de um lado do outro, esticou para manter nessa posição, colocamos o peso da estrutura nova na frente, ela baixou e ficou do jeito que estava antes. Mudou tudo para continuar a mesma coisa. Simples assim, né, Antônio Sérgio? Não, e essa questão da vista aérea que o Antônio Sérgio falou é muito importante também, porque a gente tem uma usina solar, né, no estádio, né, a primeira, né, inclusive o estádio é o estádio de futebol LEED Platino do mundo, né, você pode falar melhor sobre isso, né, Otávio? Não, e os outros que apareceram são estádios da Europa patrocinados por grandes empresas, grandes clubes. Nós entramos nesse objetivo de ser um estádio sustentável. Desde o começo, os sócios do empreendimento já tinham esse propósito, tinham a facilidade do financiamento do BNDES. Se tivesse uma fiscalização ambiental, teria um juros menor de financiamento. Então nós buscamos ter uma certificação ambiental. Escolhemos a LEED, que era a mais reconhecida na época, e o objetivo era ser certificado. Então você não podia ter penalizações, tinha que cumprir os pré-requisitos mínimos. Mas se você atuasse melhor, você ia ganhando pontos e podia subir de certificado para certificado prata, certificado ouro e certificado platino. Então, tinha tudo que era possível de fazer para garantir a melhor sustentabilidade, a gente foi colocando no projeto e executando essas definições, não só de projeto, como também operacionalmente na obra. E acabou que no final todas deram certo e ficamos surpreendentemente com o LEED Platinum, que era o topo que ninguém nem esperava. Eu escutei isso numa palestra que eu fui dar sobre esse assunto. Na época da nossa certificação, eu falei, mineirinho que come quieto mesmo, não fala nada com ninguém. E chega aqui com platino. Não, a gente tem, primeiro, assim, é um plano grande, posso até mandar para você. É um trabalho que decorreu os 2 anos de obra e mais 1 ano e meio depois da obra, que não adianta você ter as atitudes sustentáveis, às vezes você ter as condições sustentáveis em projeto. Você tem que confirmar tudo isso. Então é muito relatório, muita foto, muito descritivo para a gente justificar isso. Mas os principais pontos nossos, que a gente é na eficiência energética, na economia de recursos, principalmente de água, e na reciclagem de resíduos. Tem outros que você ganha mais também, mas o foco principal gira em torno desses itens. E numa época onde o LED não existia praticamente, onde que tinha de LED não tinha garantia de padronização de cor, nem de durabilidade, então nós fizemos um estádio sem usar LED, porque não tinha confiabilidade para usar isso, e conseguimos o índice de máxima eficiência energética, por causa de outros conceitos que a gente adotou. Hoje a gente está trocando tudo por LED, tem 2 anos a gente trocou a iluminação esportiva por LED, as iluminações permanentes estão quase todas sendo trocadas por LED, porque o custo de operação e manutenção delas, não só por causa da energia elétrica, porque a reposição não existe. Então a gente está trocando.
Então hoje ele é muito mais eficiente do que era lá atrás. E lá atrás a gente ganhou já o título de máxima eficiência energética. A iluminação esportiva, você está falando, você está trocando por LED. Já trocamos, já sim. trocou tudo? Tudo. E assim, deve ser brutal a economia nisso, não? Assim, porque a gente acaba usando mais, né? Que está mais disponível. Sim, então a gente reduz uns 55%. A gente gasta uns 45%. Impressionante. Da iluminação esportiva do estádio. E tem a mobilidade, que é a outra iluminação, quando você desligava, você precisava de 14 minutos para reacender. Para poder ela esfriar e acender de novo. Essa você pisca, faz o que você quiser. Mas mesmo na outra, aproveitando, a gente fez algumas manobras de com casa com 60 mil pessoas, a gente apagou, fez evento de 14 minutos para reacender. Foi muito bonito, foi na final da Copa do Brasil do Cruzeiro e Flamengo, que o Cruzeiro ganhou, mas foi muito bonito esse show que se fez de luz já, inovando na luz comum. Agora com essa luz de LED, todo jogo tem um show de luzes no final e na entrada. Faz parte. Legal. Eu acho que é importante falar também, outro ponto importante, que o Mineirão está fazendo 59 anos, ano que vem são 60 anos, e na época, em 65, essa questão de acessibilidade não era um ponto levado com importância, né? Então, assim, o Mineirão se caracteriza por desníveis, muita escada, você não tem acesso plano em quase nada, então teve uma adaptação de acessibilidade radical, né? Você tem que hoje percorrer quase a totalidade do espaço de uma forma acessível. Criamos rampas que vão da esplanada até os níveis mais baixos, né? Elevadores novos, tem uma série de questões, né? E essa adaptação do estádio dos moldes antigos para o padrão FIFA. Então a gente já teve jogo do Mineirão de 130 mil pessoas, né? Cruzeiro e Vila Nova, se eu não me engano. Isso. E hoje o padrão FIFA reduziu o estádio para 62 mil assentos. Então você tem muito mais conforto. Então a gente teve toda a remodelação das escadas, das cadeiras, né? E a gente inclusive pegou esse padrão meio tons de cinza, para você não concorrer nem com o preto do Galo, nem com o azul do Cruzeiro, nem com o verde do América. Então é uma coisa mais neutra, que dá umas cepetas e parece que o Mineirão está cheio, mesmo quando ele está vazio, né? Tem essa coisa mais humana das cores. E a coisa da comunicação visual, da sinalização, que foi feita pela Art Design, que é a parceira nossa. Então tem cores e momentos estratégicos para definir os quadrantes do estádio, tem uma sinalização mais de tamanhos grandes, ícones, números. Então é uma coisa muito mais fácil de navegar pelo estádio também. Bom, questão arquitetônica, de referência arquitetônica, eu acho que a questão do modernismo e até mesmo o brutalismo brasileiro, apesar do Mineirão não poder ser classificado como brutalista, mas enfim, uma discussão teórica aí. Mas uma das coisas que a gente viu nas viagens para a Europa e para a África principalmente, e Europa também, é que os estádios são muito espartanos, muito mais do que a gente imaginava, né? Então, até mesmo o Allianz Arena, do Herzog de Meuron, é um estádio assim, relativamente espartano. E o estádio também de Cape Town, que eu acho que foi uma grande referência para a gente, não só a questão dos Greenpoint, não só da questão do pódio, da esplanada, mas até mesmo dos acabamentos e etc. Eu acho que esses dois estádios foram muito importantes, mas uma coisa que eu acho que o Mineirão, que a gente queria também, né, é como inserir 200 mil metros quadrados ao redor do estádio. Obviamente tinha que ser de concreto, né? Então a gente tinha essa ideia de primeira maquete que a gente fez de papelão, né, que a topografia meio que era igual ao estádio, o mesmo material, e isso se materializou, né? Eu fico vendo hoje o estádio já tem 2012 que inaugurou, né? Isso, então, 12 anos já tem 12 anos, então o concreto de fora já está igual ao concreto original do estádio. Então parece que eles, tipo, sempre foi assim, né? Essa coisa monomaterial, né? E então eu acho que isso que o Silvio falou, né? Que dá uma vida, né? Dá uma modernidade para o estádio, né? Esses pontos de cor, né? Comunicação visual, a própria estrutura do Antônio Sérgio, etc. e tal, mas o resto, de uma maneira, é um estádio bastante espartano, que foi o que a gente viu na Europa e que
funcionava muito bem, principalmente em uso, né? Assim, quando o estádio ficava colorido, né, com a torcida e com a parafernália que é plugada ao redor do estádio. A gente viu que não precisava, que poderia ser diferente do modelo americano, né, que a gente foi lá em Dallas, também ver o Dallas Cowboy, que é uma loucura, espetacular, né, o estádio, mas enfim... mais sofisticado, completamente diferente. Onde os caras comem, né, tem restaurante no meio da arquibancada, com luzinha e serviço à la carte, é um negócio assim totalmente diferente, né? Não sei se você quer complementar. Não, mas é isso mesmo. Europeu é mais parecido com o nosso. No caso da África, que tinha sido logo antes da Copa, então o que tinha de mais novo tinha sido feito lá. E são de arquitetos europeus, né? Então era uma referência muito mais parecida com o que o Brasil usa, o futebol. Que no caso lá das Cowboy é mais né, soccer, né? Ela é futebol, né? Então, e americano tem essa cultura de consumo mesmo, os caras vão lá para comer. Ah, tá passando um jogo ali, tá, beleza. Aqui não, aqui você vai para coisa, e a coisa é bruta, né? Quem frequenta estádio sabe que a coisa não é brincadeira, você tem que ter saúde, porque realmente... e apesar da arena que ser multifuncional, e é mesmo, né? O Otávio está aí para falar de todos os eventos que eles fazem, mas nos Estados Unidos é uma loucura. A gente estava lá na mesma semana, ia ter um negócio de hockey, um de Monster Truck, um show tipo, sei lá, da Madonna e um jogo de futebol americano, tipo, em uma semana, né? Na mesma semana, ou um período de 2 semanas. Então é uma transformação intensa, né, Óbvio que eles não têm também essa grama natural que a gente tem, né? Eles têm o sistema de proteção do campo deles e etc, eu acho. Mas, então assim, a cultura é totalmente diferente. Mas mesmo assim, o Mineirão, ele suporta, né, uma miríade de eventos e tem um vídeo que tem uns 8 eventos ao mesmo tempo acontecendo. Né? Só nos posicionando agora, nesse momento, né? Domingo, não esse agora, o passado teve o clássico aqui, que foi Cruzeiro e Atlético. Na semana teve a Stock Car, com corrida em volta e cheio de evento aqui dentro, todo tipo. Quinta-feira agora tem jogo da Sul-Americana, Cruzeiro e Boca. No sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro do Atlético, contra o Fluminense. Na quarta-feira tem de novo o jogo do Cruzeiro, acho que é contra o Internacional, que estava atrasado. E depois no dia 7 tem show no Gramado, que é Caetano e Bethânia, no show de despedida deles. Então assim, num período aqui que não vai... 2, 3 semanas, temos de tudo acontecendo aqui. Só faltou o Monster Truck. O feirão de carros acontecendo. O feirão de carros acontecendo na Esplanada, todo domingo. Mas todos esses eventos que vem das diversas tribos que tem aí na Esplanada, gente de patins, tem a competição de rolimã, demonstrou que corre aqui atrás na área leste, que é muito importante, virou uma turma mesmo. Se quiser andar até de carrinho de rolimã de Kombi, tem aí. Tem de tudo aí. Assim, tudo acontece aqui tudo acontece simultaneamente, a gente vai se adaptando e vivendo e sobrevivendo com tudo isso, fazendo tudo isso acontecer. Aliás, eu vi, chegando aqui, eu vi o videozinho institucional que vocês têm, muito bacana. Não sei quem produziu, mas mostrando tudo que acontece no Mineirão, né? Assim, quantidade de atividade. Não, e complementando um pouco o que o Bruno falou, assim, de ser uma obra mais espartana mesmo, não precisa ter tanto detalhe, porque só a escala de um estádio de futebol já basta, não precisa ter muita coisa. Só para dar noção de escala para cada um, quando você vê o telão lá, aquilo ali tem 100 metros quadrados, maior que muito apartamento. Aí você vê assim, ali tem 2 apartamentos. 2 Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, tem 100 metros quadrados o telão. Aí você vê o tamanho que é tudo isso aqui. Muita gente não mora em 100 metros quadrados. E eu acho assim, quando a gente estava nos primeiros estudos do Mineirão, os arquitetos aqui, a gente queria fazer uns bosques de árvore na esplanada, fazer uns cantinhos sobre ela, mas era tanto, pessoal, tanto evento, tem que ter 90 mil pessoas aqui fora, não tem espaço, você tem que deixar livre, vai montar estrutura, vai montar arquibancada, então tem que virar uma área livre mesmo, é uma área que se adapta a qualquer espaço, então não dá para fazer uma coisa muito bucólica, né, uma coisa assim, e a paisagem está em volta, está na Pampulha, né, então é uma extensão da área da Pampulha para os esportes, para o lazer, para
para esses eventos. E mesmo assim, porque para a FIFA a previsão era de 3 vezes a população que estava dentro do estádio. Então, 180 mil pessoas lá fora. Você tinha que projetar para 180 mil na esplanada. Então, é quase tem que ser área livre mesmo. Área livre mesmo. Então a gente fez nas bordas e etc. Mas é isso que o Silvio falou, né? A gente tem praticamente uma praça suspensa aqui, né? Que você tem visada da Lagoa da Pampulha, conectada com a rua, de nível, né? E é um espaço que antes era um estacionamento, né? Então hoje é um espaço totalmente dedicado ao público mesmo, né? Até voltando à parte de acessibilidade, né? Então aqui tinha o tempo inteiro o foco em 3 coisas nessa sequência. Patrimônio tombado supera qualquer outra coisa. Você não pode... Nada vence o patrimônio tombado. Depois do patrimônio tombado é a acessibilidade. Nada vence a acessibilidade, só o tombado. E depois da acessibilidade vem a sustentabilidade. Nada vence a sustentabilidade, a não ser o patrimônio tombado e a acessibilidade. Isso. E a parte de acessibilidade, a gente foi exaustivamente fiscalizado, policiado e checado. O bombeiro ficou aqui semanas checando todos os pontos. Teve Ministério Público, entidades de governo, legislativo, executivo, todo mundo, judiciário. Então foi muito fiscalizado. E o que a gente diz sempre, a gente tem como meta, assim, o Mineirão sempre atendeu 100% na legalidade, acessibilidade. O que a gente tem de propósito, desde o começo da inauguração, é dar mais do que a legalidade. Então o que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos é procurar dar para as pessoas além da legalidade. Porque a legalidade, se a gente não tivesse, não estava aberto. Porque não faltou foi fiscal, desde o começo. Eu vim na época da obra, pré-entrega, eu fui convidado pela Minas Arena e o Ministério Público. Eu vim ao Mineirão com um arquiteto, que é o Marcelo, que foi nosso professor. Sim. Marcelo Pinto, acho. Marcelo Pinto Guimarães, né? Pinto Guimarães, isso mesmo. Eu vim no Mineirão com um arquiteto que foi nosso professor na Escola de Arquitetura, cadeirante, Marcelo Pinto Guimarães. E eu rodei com ele todos os espaços do Mineirão. Nós dois, ele sozinho e eu só acompanhando, guiando. Então ele falou, eu quero ir ali, vamos lá, quero subir ali, subimos lá. Então a gente rodou tudo. Eu acho que o único espaço que não é totalmente acessível é o anel superior da arquibancada, porque ele já era tombado e ali o único acesso é por uma escadaria. Então a gente até fez estudos para fazer uma rampa nova, para fazer a acessibilidade daquele anel, mas a gente ia ter que demolir uma parte tão grande da parte tombada e criar uma construção do lado de fora, que o próprio Ministério Público falou, não, isso aí está ok, não se justifica em função do patrimônio essa acessibilidade do anel superior. Então assim, mas no resto, todo o estádio é acessível. Isso. Até quando eles perguntam, por que você não peitou e transformou isso aí acima do patrimônio? Eu dou exemplo do filme A Culpa é das Estrelas, onde a menina sobe puxando o tanque de oxigênio até o último andar, porque não tinha uma rampa de acessibilidade para ela. Então isso é comum, o patrimônio tombado tem a prioridade sobre qualquer outra coisa. E foi isso que realmente justificou, e toda essa fiscalização entendeu que lá não podia se mexer. A principal que eu costumo falar é a parte de economia de água, porque é uma coisa que até que todo mundo deveria fazer, porque se a água que cai na cobertura, você tem que direcionar para algum lugar. Então, no Mineirão antigo, tinha os dutos que jogavam para a água e ia parar na lagoa. Então, você tem que tirar a água da cobertura. E num jogo, você não consegue, através da rede da concessionária, abastecer o jogo. Num jogo, é instantâneo o consumo de milhares de litros. Então, você tem que ter reservatório dentro do Mineirão. Então, uma coisa mais simples é pegar esses dutos de água que iam para a lagoa, virar eles para dentro e eles vêm para os reservatórios. Então, a gente tem aqui dentro 5,5 milhões de litros que podem ser estocados, que chegam a durar até 2 meses e meio, sem chuva, para a gente fazer irrigação do gramado e descargas e mictórios. Então, é um recurso que você não gasta quase nada mais e uma economia significante a nível de dinheiro e um ganho enorme para a área de sustentabilidade. Esses reservatórios aí para armazenamento da água de chuva, eles não precisaram ter uma laje exclusiva de cobertura deles, porque eles estavam embaixo da arquibancada, tá certo? É uma água que não tem necessidade de estar com a pureza total, vamos dizer assim, é para irrigação e mictórios e tudo mais, então
a cobertura deles acabou sendo a própria arquibancada. Gera uma economia. É uma economia aí. É que são 5 milhões e meio de litros. Só a irrigação consome 1 milhão por mês. Então, é muita água estocada. Que o que a gente faz aqui, por exemplo, 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. Os 6 meses sem chuva, entre 2 e 3, a gente consegue manter com a água da chuva estocada. Então, a gente tem de 3 a 4 meses do ano uso exclusivo Copasa. Os outros meses todos com a predominância total de uso de água de chuva. A diferença da conta é na ordem de 10 vezes. Esses 4 meses que com exclusividade Copasa gasta 10 vezes mais em dinheiro do que os outros meses, que a gente usa predominantemente água de chuva. Tem a usina solar também, né, Otávio? Tem. Fala um pouquinho dessa usina. A usina solar foi um acordo que foi feito já na época do edital ainda, entre o governo do estado, a CEMIG e os empreendedores que foram tocar o serviço, de construir essa usina. A usina ficou pronta em começo de 2014, operando oficialmente a partir de maio de 2014. E ela foi uma usina, de certa forma, revolucionária na época, não existia isso. Hoje, se você pegar a área que tem aqui e tanto que produz, é algo insignificante perto das fazendas que existem hoje no interior, do próprio Minas Gerais ou em outros estados. Mas na época foi show. Era a única, a primeira, a que mais gerava, foi tudo. Então foi uma alavanca, embora a produção na época era até significativa, ainda continua sendo, mas para nível mundial não é. Mas ela foi o estopim de um movimento que culminou hoje em fazendas de energia solar para todo lado. E ela continua operante até hoje ainda. Não é só em fazendas, não, em residências. Hoje ela lastrou. Eu reformei um apartamento para mim que eu pus energia solar na cobertura dele. E vale a pena. Isso. Eu pago 138 de Pacemig. E a nossa usina, apesar do que ela gera e da importância que ela teve, voltando àquele conceito de prioridades, a prioridade é o patrimônio tombado, sempre. Então a energia, que é um fato de dar sustentabilidade, não pode vencer o patrimônio. Então as placas foram colocadas de uma forma a não agredir a arquitetura tombada do Mineirão. Então as placas não são voltadas para melhor ângulo de captação solar, elas são voltadas para o melhor ângulo de não interferir com o patrimônio tombado. E mesmo assim foi um negócio e é lucrativo. Fala da Fescon. E por causa, o Silvio está lembrando aqui, por causa disso, né, a BCMF foi incluída no ranking da Fast Company, que é uma revista de inovação e design americana, como a segunda empresa mais inovadora da América Latina, que foi uma surpresa para todo mundo, né, igual o Otávio falou, né, a gente... Tava mirando no prata, veio o gol, de repente o Platini chegou sem esperar. Deu tudo certo, né? Aí tinha a Braskem, a BCMF, Magazine Luiza. Era o segundo mais inovador da América Latina. Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho importante, porque tudo é superlativo no Mineirão, né? Inclusive os projetos, né? O tanto que a gente trabalhou nisso, né? Com o Antônio Sérgio e mais de 25 disciplinas, né? Então o Otávio, desde o início, né, do processo, coordenando os projetos, né? São mais de 5.000 desenhos compatibilizados, né? Num prazo recorde, né? Uma construção também, né? Em 2 anos, né? Uma loucura. Né? Quando você perguntou os desafios, um dos maiores condicionantes para a gente foi o prazo. Né? Você tinha o primeiro dia de obra, projeto. Não, o primeiro dia de obra foi o primeiro dia de projeto. É uma loucura. Então, cara, faz aí, vai um projeto. Acho que vai ser isso aí mesmo, pode fazer. Vai. A demolição, lembra a primeira vez que eu vim aqui tava aquela cratera, só tava a casca, a arquibancada superior e um grande buraco com um monte de espera, torcida. Falei, que é isso? Eu vinha no Mineirão muito, falei, que é isso aqui, cara? E o projeto foi paralelo. Porque como ia demolir tudo, então, isso já pode fazer, vai demolir tudo. Manda ver. Digo, demole, vai ter que fazer outro. Eu queria aproveitar. Não existe mais. Já foi tudo embora. Foi uma loucura. Mas foi feito um projeto de demolição. Foi. Junto com a demolição. O projeto assim, demole tudo que não é concreto. Isso. Foi uma loucura. E mesmo assim demolia muito concreto também, que tinha isso. E dentro do processo de sustentabilidade, tudo que foi demolido foi reaproveitado da melhor forma possível.
o aço aproveitado como aço, o concreto reaproveitado como brita e a terra, que nós tiramos daqui cerca de 800 mil metros cúbicos de terra, né, foi usada para valas de mineradoras e outros locais que estavam precisando de terra para conter algum problema emergencial maior. E isso vale ponto para o LEED, né? Você tem a terra certificada, ela vai para tal lugar, ela não vai ser jogada fora. Não vale. Pior que não vale. Não, a terra vale. Não vale. Não tinha nenhum box para praticar o movimento de terra. Não, movimento de terra não, mas a terra é jogada no lugar certo, entendeu? Sendo reaproveitada. A maior preocupação até com o LEED é ser multado e cortado. Né? Então, tem coisas que não dá ponto, mas te tira do par. Exatamente, é isso aí. Fazer um bom movimento de terra não é muito subjetivo, mas levar a terra para o lugar certo vale a pena. Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo para isso. Mas eu acho que foi a chuva, porque eu vim de bota aqui, a minha bota saiu teve um teste de iluminação à noite que eu andei com lama na coxa aqui. Mas isso normal. Mas eu acho que eu estava aqui todo dia, você vinha de vez em quando? Toda sexta. Eu acho que toda sexta a gente fazia visita à obra, a gente dava 10 quilômetros, que a gente começava embaixo, andava até chegar na cobertura. Nessa volta dava os 10 quilômetros. Porque assim, não tinha muito tempo de atrito, que você tinha que resolver. É solução. Então, assim, igual eu tava era falando, muito dinâmico, além, né? É uma reforma, mas é uma reforma, assim, você está trabalhando com uma coisa já construída e cheia de surpresa. Então, assim, a surpresa fazia parte do dia a dia. Né? A gente vinha fazer visita na obra, a gente fazia a ata de coisas que tinham resolvido. Então, assim, nada virava um problema. Qual é a solução da semana? O que nós vamos resolver? Deu isso, resolve assim. Esse degrau está errado, demole, faz isso. Ninguém procurava o vilão, o problema, era a solução. Era a solução. Né? Teve um lance, por exemplo, uma coisa, o pessoal pegou o projeto de estrutural e fez uma rampa de cadeirante, e na hora que estava acabando a rampa, estava dando um degrau de 15 centímetros. E o cara fez esse mesmo, foi um projeto assim, mas deu outra compatibilização, quer dizer, mas não teve conversa. Chegou lá, tá diferente, quebra e faz de novo. Quebrou e fez de novo. Não tem espaço discutir onde que errou, como é que o cara puxou errado de baixo para chegar lá em cima com 10 centímetros de diferença. Não tinha como discutir isso. Se fosse perder discutindo isso, não resolvia. Então, quebra, a partir daqui fica nivelado. Até hoje eu não sei onde está o erro disso aí e nem quero saber. Foi corrigido na hora lá. Independente de qualquer obra dá problema. Que já não tinha tempo, assim. O problema, eu lembro a vez que concretaram uma laje onde ia ser uma rampa de carro. Demole, faz outra, nem pensa, né? Não tem jeito. Não tem tempo de nada, então não tinha discussão. Se o cara tá dando muito trabalho, esse cara não estava lá mais no dia seguinte, só isso. Não, e tem surpresa, que tem um objeto histórico tombado que tem surpresa. Por exemplo, eu nunca vou esquecer, a entrada de carro de combate de bombeiro tem uma largura mínima para você entrar lá, né? E estava entrando por dentro, por debaixo de um prédio existente. É o que ele falou lá. Fez uma caixinha com as fundações existentes, só que tinha uma fundação que ela não tinha chegado lá no fundo, ela ficou flutuando. Aí o Antônio Sérgio fez uma fundação para a fundação, cortou o pedaço dela e emparedou. Para dar largura. Não, e no meio dessa passagem tinha uma tubulação, que era a tubulação de deságue da drenagem aqui do campo. Então você tinha que ter uma outra escavação no meio, para passar isso, que tinha uma outra contenção para essa escavação. Então é assim... Muita coisa descobria na obra. Mas eu acho que uma coisa muito importante é que todo mundo olhava muito a importância do que estava acontecendo e tomava cuidado. Nós testamos essas coberturas. Nós pusemos um cabo de aço, mais ou menos, não na ponta exatamente, mas num ponto, e prendemos na estrutura inferior e esticamos, aplicando uma carga maior do que o vento, o efeito de vento e tudo que teria. Fizemos isso em 2 setores. Então isso garantiu para a gente que assim, os conceitos, o que tinha sido feito, davam a garantia. Além dos testes de túnel de vento. De túnel de vento. E nós também levamos tudo para um túnel de vento feito no Rio Grande do Sul, que era na época a melhor túnel de vento que tinha aqui. Sensacional o estudo, nós temos fotos do teste lá, né? Impressionante, e mostra direitinho onde o vento succiona mais, pressiona mais e tudo mais. Então foi feito tudo dentro de uma técnica muito apurada, né? E procurando assim cercar de segurança mesmo.
E com outra coisa, né, assim, importante é que a estrutura ela foi construída, a original, com muita segurança. Então ela tinha, como se fosse, ela tinha uma reserva de segurança. Os testes de concreto que nós fizemos, do concreto, eles davam quase 2 vezes mais resistência do que o previsto originalmente. Então isso ajudou muito, né? Não, mas a estrutura como um todo, chegamos a ter diferentes nomes, mais de 7 mil pessoas trabalhando aqui. No pico deu 3 mil e poucas mil pessoas. E trabalhando, às vezes, em 2 turnos mais para frente, né? Mas a gente tinha muito engenheiro. Tinha muitos engenheiros na parte de execução, na parte de projeto e acompanhamento, que era mais escasso, né? Vocês falavam praticamente era só comigo na parte de projeto. E a equipe de vocês, né? De projeto, eu atuava também junto na parte de implantação, que eu tinha 2 funções, mais de 2, na obra, a parte de projeto e a parte de implantação também. Então, na de implantação tinha uma estrutura maior. Tinha 3 engenheiros comigo, pegava a parte civil, já tinha mais de 10 engenheiros trabalhando aqui dentro. Pegava a parte de planejamento, tinha administradores, porque é um volume muito grande, pela quantidade de gente envolvida, pelo movimento todo. Uma coisa que eu acho legal disso, uma obra que teve um pico desse, fazer em 2 anos, trabalhando grande parte em 2 turnos, chegando a ter mais de 3 mil pessoas envolvidas nisso daí, não tivemos nenhum acidente fatal, nenhum. Tivemos acidentes diversos, mas nenhum mais grave que o outro. Os acidentes foram nenhum fatal. Na obra, assim, foi um marco. E a gente tinha, como tinha que fazer a obra em espaço todo grande, e a obra precisava de energia elétrica disponível para a obra, a gente fez uma rede de 13.800 volts, correndo aqui dentro do estádio, em diversos pontos, entrava pelo aquele lado de lá, dava a volta, tinha vários pontos de distribuição ao longo do estádio, e cabo vivo de 3.000 volts em cima da obra, e com todo cuidado, tudo alertado, toda vez que ia passar um guindaste, passar uma máquina, a gente desligava a rede, passava, e com todo esse cuidado, ninguém trabalhava com linha viva, um cuidado exagerado, com toda a parte de segurança, não teve ninguém tomando choque aqui. Que choque, além de ser comum, é uma das causas maiores de fatalidade em obra. Não tivemos nada disso aqui. Isso eu posso falar tranquilo, que agora passou. Na época eu tinha receio de falar, vai que ainda acontece, mas já está 10 anos para trás, não vai acontecer. E só de projeto, né, eram 25 disciplinas, mais ou menos, né, diversas empresas, 5.500 desenhos, formatos a zeros alongados, eram santos sudários, né? Então, assim, foi uma loucura e tinha que dar certo. Então a equipe estava bem entrosada, todas bem gerida. Compatibilizadas. E essa compatibilização, sempre alguém estava com o projeto defasado na obra. E eu tinha dificuldade de tomar o projeto defasado do tudo carregado para ele fazer o novo. Porque ele já está acostumado, já decorou aquele, não queria estudar o outro. Então eu contratei um cara mais forte, que entendia, que é o Estevam, está com a gente até hoje, um cara mais forte que entendia de internet, para ser esse cara de trocar o projeto dos caras. Na marra. Porque o cara, não, eu estou com o projeto, o cara não queria estudar um outro projeto, mudou. O cara fez teve uma elevação da outra disciplina, interferiu nessa, essa interferiu nessa, essa batendo de cá, e vai aquele jogo de um interferindo no outro, chegou lá e tem que mudar, não pode ser aquele mais. Ele falou, não, já decorei esse, vou nesse. Eu falei, não vai. Tinha que tomar dele para ele. Conseguimos. Tomava na marra e ficava lá. Esse cara, ele está comigo até hoje. Ele era tecnólogo, já formou engenheiro, é responsável pela manutenção civil com a gente aqui. E na época ele começou a fazer essa troca, depois começou a fazer o projeto, a refazer os projetos, a fazer essa compatibilização, mandar projeto para um, para outro, fazer a distribuição. E hoje ele é o responsável pelo as-built e pela manutenção desse projeto que é o Estevam, que todo mundo conhece. E ele entrou por ser forte e entender de internet. Hoje é engenheiro responsável pela manutenção civil. É interessante também o seguinte, é que a gente aqui sempre, acho que todo mundo aqui sempre teve uma abertura de ouvir a opinião dos encarregados também, do pessoal de obra, né, que tinha essa experiência. Eu lembro direitinho, no reforço de fundação aqui, tinha uma situação muito complicada, que era fazer a armação de uma estaca, que é chamada estaca raiz, que ela é armada em toda a extensão dela, ela tinha uns 20 tantos metros de profundidade. 26, 23. E você tinha que pôr barra, emendando barra de aço. Aquilo ia levar um tempo, gastar demais. O encarregado falou, não, eu já fiz isso com cordoalha de proteção. Pô, peguei aquilo, falei, vou estudar. No outro dia eu já estava mudando a armação das estacas, passando para fazer com cordoalha.
e foi um sucesso. Mas importante aqui, como eu falei no começo, fala agora, foi a confiança que a gente tinha na gente aqui, pelo menos na gente aqui, que foi fácil de conduzir. Viu? Respeito, né, também. Né? Não tinha ninguém mandando em ninguém, ninguém acima de ninguém. Eu acho que tinha realmente um projeto com muito respeito. Muito importante. Aquilo ali parecia algo comum, mas não foi não, nunca passei por isso. Não, eu brinco, a gente tem o... até hoje, né? O Otávio é nosso padrão ouro de... O Otávio é nosso padrão ouro de gerente de projeto. Que ele fez uma guerra dessa, sair todo mundo amigo. Eu sou parceiro do Antônio Sérgio até hoje. Faz projetos, todo mundo saiu parceiro. Você viu que assim, a coisa funcionou mesmo. Continuamos parceiro dele. Continua ainda. Então as perguntas para fazer depois aí. Ótimo. Não, mas, de um modo geral, assim, se arquitetura e estrutura é quase a mesma coisa, né? Num projeto igual do Mineirão, é tipo assim, é realmente a quatro mãos, porque, né, praticamente tudo aqui é estrutura, né? Então, eu acho que essa sincronia entre a gente, eu acho que foi realmente sensacional. A gente conseguia tomar decisões muito rápido, né? Resolver problemas de uma maneira muito rápida e, igual o Silvio falou, né? A gente sem procurar saber o que acontecia, a gente resolvia, né, todos os problemas. Agora, o nosso escritório ficou basicamente por conta disso, né, que eu me lembre, né, a gente ficou... Não teve uma concorrência que ganhou no meio do caminho, que eu achei que tive um infarto, eu fui pro Life Center, acho que eu tô tendo infarto. Mais um projeto ao mesmo tempo, eu não vou dar conta. Essa equipe estava com quanto? 25? A gente devia ter umas 25 pessoas, né, então assim, totalmente dedicado, né, trabalhando muito, até tarde da noite. Sol a sol. Sol a sol, fazendo maquete, loucura. fazendo os modelos, fazendo os detalhes, né, todas as fases de projeto. E, sobretudo, uma coisa que não é muito comum, acompanhando a obra, né, porque é muito comum, né, a gente trabalhar aí meses no projeto, até mesmo no projeto executivo, detalhar a última rebimboca da parafuseta e depois não ser contratado para acompanhar a obra, o que não foi o caso do Mineirão. Então, assim, é fundamental o arquiteto acompanhar a obra, né? Nem que seja para evitar o desastre, né? Como diria Paulo Mendes da Rocha. Então, esse foi um dos casos de sucesso, né? A gente tem outros, claro, mas por algum motivo aqui no Brasil, pessoal, o arquiteto para ali no projeto executivo, depois faz visitas esporádicas na obra. Né? Exato. Mas já sei que eu vou fazer, né? O arquiteto encarece, trabalha. Serve para complicar, encarecer a tinha obra. nessa visita semanal aqui, que era excelente. Eu pegava muita coisa acontecendo na hora e resolvia. É muito bom. A gente tinha o Cleidson também. O Cleidson, direto. Né? Aqui direto. Né? Eu vim aqui de segunda a sábado e domingo também. Estava em terra. O Otávio era engraçado que a gente às vezes marcava uma reunião lá no escritório sexta à tarde, falou, ai que bom não trabalhar, ter reunião aqui com vocês. Dá uma folguinha, né? Isso. Ambiente 100% amigável. Super amigável. Meu conselho é o mesmo que o Milor Fernandes deu quando ele foi convidado para ser paraninfo de uma turma de jornalismo, eu não sei onde que era. Ele chegou no microfone e falou assim, tenham sorte. Eu acho que a arquitetura é uma responsabilidade muito grande, um desafio, né? Assim, eu falo brincando na história, tem dia que dá tanta coisa errada, que aí eu chego na turma do escritório lá, tem uns que não formaram ainda, eu chego lá e gente, dá tá tempo de ainda. desistir, hein? Se eu fosse... Não, mas assim, eu acho que você tem que fazer o melhor e ser persistente. Você tem que gostar. Tem que gostar, não tem jeito. Porque, exatamente, é árduo, muito exigente, muito detalhe, muita responsabilidade. E levar no bom humor. A gente brinca lá no escritório também, quando chega um arquiteto novo, a gente só oferece duas coisas, trabalho árduo e piadas infames. E entregamos os dois. Muito. Então é isso, tem que gostar. Levar no bom humor também, porque nosso lema lá também é trabalhar com leveza, sabe? Então a gente procura ter um ambiente muito saudável no escritório. E com isso nós lá não temos turnover praticamente nenhum.
pessoas, eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo desde a empresa que eu trabalhava, então eu tenho pessoas lá que estão comigo há 40 anos praticamente aí. Então a gente tem bastante gente lá assim nessa situação. E aqui teve uma outra coisa muito importante que eu já consegui implantar em mais 2 ou 3 lugares. Nós fizemos aqui um manual de manutenção da estrutura, que eles seguem aqui rigorosamente. Aperta todos os parafusos 2 vezes por ano. É mesmo? Legal. E vai nos pontos críticos, vê se tem alguma coisa com... Não sei se é 2 vezes por ano, é determinado de acordo com a importância, né, do lugar. Mas a gente, porque o pessoal, a ideia corrente é que o cara executou uma estrutura de concreto ou metálica e depois aquilo vai durar, não vai ter problema, esquece que aquilo tem uma vida útil, que tem que ter uma manutenção, né, que tem desgaste e tudo mais. No estádio, talvez ainda seja menos do que numa indústria. Eu trabalho muito para a indústria, principalmente siderúrgica, que o ambiente é agressivo. Então você tem que fazer manutenção. Então a gente já conseguiu aplicar isso e eu faço parte de uma comissão na FIENG em que eu estou tentando levar isso para tentar implantar isso, pôr na cabeça do pessoal que tem que fazer manutenção. As nossas indústrias estão bem sucateadas e é importante que se faça a manutenção nas estruturas, para não ter acidentes e tudo mais. Aqui a gente tem 2 alpinistas industriais contratados que fazem esse serviço de vistoria em toda a estrutura, continuamente. Faz e volta, continuamente durante todo o ano. Mas dessa questão da arquitetura esportiva, né, ela está meio que na gênese do nosso escritório, né? Então, assim, eu, Silvio e o Marcelo, a gente foi contemporâneo da UFMG, né? A gente formou meados dos anos 90 e tal, depois fui para Londres, para Nova York e tal, mas desde 2000 que a gente trabalha junto. E o primeiro projeto que a gente pegou, eu e o Marcelo, né, a gente dividia o escritório, mas não era exatamente sócio, era justamente do estádio em Montes Claros, que a gente chamava de Mocão, e foi nosso primeiro projeto esportivo. A gente trabalhou durante um ano e meio nesse projeto, é um dos nossos projetos preferidos, inclusive, mas numa época que você não tinha acesso à informação, tipo assim, nenhuma. Hoje eu fico vendo, assim, é tipo fácil, você dá o download no site da FIFA, manual da FIFA, do Green Guides, né? Você entra na Amazon, tem uma porção de livro técnico, né? Na época a gente, não, assim, para um programa de um estádio de futebol, eu tinha que ir na biblioteca da Escola de Arquitetura, a gente foi lá em, sei lá, Juiz de Fora, fomos visitar uns lugares assim bizarros, olhar em loco, porque não tinha referência, né? Assim, a internet estava meio que começando quase, né? Então hoje a gente tem um acesso à informação assim, que é impensável 25 anos atrás, né? Depois disso a gente teve a sorte de trabalhar no Complexo Esportivo de Deodoro, né? Os Jogos Pan-Americanos no Rio, que eram o centro de tiro esportivo, o hipismo, o hóquei sobre grama e pentatlo moderno, né? Um projeto para os Jogos Pan-Americanos já no padrão olímpico. Já, né? No padrão olímpico. Nesse projeto, a gente teve que estudar todos os esportes em inglês, né? Os manuais, as federações internacionais. De novo, muito difícil, né? Visitando o centro de tiro em Resende, de hipismo, tinha um ou outro e tal. E depois, finalmente, né, esse projeto ganhou prêmio internacional na Alemanha, aqui também, e etc. Foi publicado, foi o que colocou a gente no mapa, vamos dizer assim. E aí depois a gente, por causa desse relacionamento com o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente... Aí é que eu falo, teve a sorte, né, de ter um bom relacionamento com eles, por causa desse projeto. O projeto foi muito bem sucedido, né? Porque o Rio, o Pan-Americano, que Pan-Americano tem uma exigência muito menor do que a Olimpíada, né? Um evento menor, etc., quantitativos, etc. O Rio focou muito em fazer uma escala mais, o que era municipal, né? Todos os, digamos, as Vênus eram municipais, era a Prefeitura do Rio que tomava conta, e foi feita uma coisa mínima para o Pan-Americano.
Já o Complexo de Deodoro, como era em terras do Exército Brasileiro, era federal e já tinha como objetivo ser um ativo para a concorrência de 2016 para a Olimpíada. Então foi tudo feito em padrão olímpico. E isso assim, e a parte, digamos assim, municipal, tudo deu mais ou menos certo. Deu muita coisa errada, muito caminho, não foi uma coisa muito redonda. E Deodoro deu tudo certo. Essa coisa que a gente falou no início, de não ser um elefante branco, você ter o mínimo ali para a competição perfeita, para as federações aprovarem, tudo com louvor, e ter o que a gente chama de compound, que é uma área para você montar toda a parafernália do evento, que é temporário, desmonta, tá lá, tá um chão todo equipado, mas você não gasta dinheiro com aquilo no dia a dia. Então ele foi muito bem sucedido. Eu lembro, logo depois que acabou os Jogos Pan-Americanos, teve um especial do Sport TV, que eles falando o legado do PAN, mas assim, o Deodoro foi o último do programa, e eles foram descendo a ripa em tudo, cara. Mas assim, era a Vila do PAN que estava afundando, mas esses caras descendo cacete, muito problema. Era o velódromo com pilar no meio, que era fora de norma, tudo errado, assim, a piscina que não era expansível para público, tudo errado. Ponto cego nos ginásios. E aquela coisa, aí quando de repente chega Deodoro, eu falei, nossa, agora vou até apagar a televisão, vou apanhar demais. Aí eu falei assim, isso daqui é um sucesso. Deu certo. Foi perfeito, é fácil de manutenção, exatamente essas coisas do nosso conceito, eles perceberam e continuam, e era ativo, entendeu? Centro de tiro esportivo, até hoje considerado o melhor do mundo. Então tem Olimpíadas do Exército, eu recebo, né, eu rastreio no Google, tem sempre competições ali, então a coisa é bem mantida. É utilizado pelo Exército todo a dia, parte do hipismo, o Rodrigo Pessoa falou, não, isso aqui só na Alemanha tem igual o centro hípico lá da Olimpíada. É uma coisa realmente de primeiríssima qualidade. Então, assim, e eu acho que interessante do esporte, depois que a gente pegou a candidatura do Rio para fazer os estudos, a gente foi obrigado a ser especialista em todos os esportes, que a gente tem que demonstrar 40 esportes para todas as federações internacionais. Sempre tinha um gringo lá nos sabatinando para ver o que ia ser feito, como que o cara ia guardar as coisas dele, tudo com um nível de detalhe muito grande. É que o Marcelo pulou aí, mas é porque depois do PAN a gente foi contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para ser responsável pelo masterplan da candidatura. Do Rio. Quando o Rio disputava Se a gente tivesse chegado nesse ponto. Com Tóquio, Chicago e Madrid. Então a gente ficou por conta disso também, de novo, 1 ano e meio. E aí, como a gente tinha os consultores, aí todas aquelas informações que a gente, né, tinha que correr atrás, elas começaram a chegar na gente, né? Então a gente tinha consultor da Olimpíada de Sydney, da Olimpíada de Atenas, né? Então foi muito mais fácil, entre aspas, trabalhar, porque a gente estava numa equipe de consultores especialistas COB, de projeto né? operacional, e a gente tinha que fazer só, entre aspas, a parte de arquitetura, né? Então, de novo, comparando a arquitetura com o projeto operacional, se você pega uma maquete e vira de cabeça para baixo, tudo que cai é o projeto operacional, o que sobra é a arquitetura, né? Mais ou menos como se você fizesse um teatro e a peça do teatro fosse o overlay ou o projeto operacional, ou um centro de convenções e aí a feira fosse, né, o projeto operacional. Então era um projeto, vamos dizer assim, a 4 mãos, com a equipe do comitê, que era enorme, tinha consultor de tudo, de transporte, de segurança, de imprensa, o diabo. E então, assim, foi uma experiência única, né? Então, isso, de fato, eu atribuo um pouco de sorte. Obviamente, a gente trabalhou muito, né? Obviamente, as oportunidades apareceram. Mas isso é uma coisa única, porque nas outras candidaturas que existem no mundo, ninguém faz isso. O comitê contrata, na verdade, pede para os escritórios trabalharem pro bono. Você faz, por favor, a canoagem, você podia fazer o estágio, não sei o quê, para a candidatura, né? Mas não montar esse esquema profissional igual o Rio montou, ao ponto da gente ficar 1 ano e meio por conta, praticamente, né? Por conta. E era bastante trabalho. Eu alternava com o Rio, ida para o Rio com o Marcelo toda semana, né? Toda semana eu passava lá.
Então, tudo que vocês viram da Olimpíada, né, da candidatura saiu aqui do escritório. Aqui de Belo Horizonte. Quando o Rio ganhou a candidatura, todos os arquitetos do Brasil, especialmente do Rio e de São Paulo, queriam tipo, matar a gente, né? Como assim, né? Esses caras fizeram tudo, vão fazer tudo. Não é bem assim, não. Era só um master plan. E que serviu de base depois como termo de referência para os concursos, para as licitações e etc. Mas foi uma experiência, assim, é incrível. E é o que o Marcelo falou, cada esporte a gente tinha que estudar as normas daquele esporte e aprovar, né, no nível de estudo preliminar com as federações internacionais, né? Então, foi uma experiência única depois. E depois, obviamente, culminou com o Mineirão. Então, os primeiros 10 anos da nossa carreira, 10, 12, a gente praticamente era especialista, entre aspas, em arquitetura esportiva. Né? E era uma época que, o Bruno falou bem, a informação era muito difícil. Porque antes de ter esses grandes eventos no Brasil, não tinha esse cuidado. Não tinha internet e não tinha normatização, por exemplo, de incêndio para estádio de futebol, por exemplo. Era uma coisa que a IT-37 foi feita ao longo da Copa do Mundo ali, e foi feito com o carro, trocar pneu de carro andando. Foi sendo feitas coisas, por exemplo, a gente, para a Olimpíada, né, quando a gente estava fazendo os estudos da candidatura, a gente usava o Green Guide, porque o Green Guide é um manual geral de instalações esportivas do Reino Unido. Como o coordenador lá era australiano, trabalhava muito, né, em Commonwealth Community, então ele usava esse Green Guide como padrão mundial e todo mundo usa, Estados Unidos é usado, etc. Mas no Brasil não tinha. Então a gente usava esse manual, de certa forma, meio tropicalizava um pouco para cá. Eu lembro, quando foi feita a IT-37, a gente teve um bom contato com o tenente-coronel Alexandre Brasil, que era o cara que estava escrevendo. Ele tinha feito a parte, estava escrevendo a IT-37, que era de Corpo de Bombeiro, de norma de Corpo de Bombeiro, que é importantíssimo isso daqui, nem só por causa de incêndio, porque nem é o caso, é mais por causa de pânico, né, das pessoas evacuar o lugar com segurança, etc., para um sinistro qualquer, né, entra um maluco aqui matando os outros. Tem que sair todo mundo calmo e seguro. 8 minutos para evacuação total. 8 minutos. Então, assim, eu lembro... Teste de simulação. E deu certo? Deu. Então, até isso não existia. Então, a gente foi realmente desbravador ao longo desses 20 anos que a gente trabalha com isso. E a BCMF é o único escritório brasileiro que participou dos 3 mega eventos: Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíada. Né? Então acho que esse é bem sortudo. Agora vem a Copa do Mundo Feminina. No nosso caso, só em função da Olimpíada aí, nós fizemos toda a parte de infraestrutura lá para a Olimpíada do Rio. Toda a parte de terraplenagem, drenagem, das vias lá e também... É o Parque Olímpico, né? O Parque Olímpico, do Parque Olímpico. Mas a arena lá nós tentamos disputar, mas a concorrência foi meio desleal. O pessoal andou pegando a turma e levava para passear em Londres. Então era... Aconteceu isso, né? Foi a primeira vez que começou a ter essa internacionalização também. O nosso escritório todo dia tinha um gringo lá. O pessoal que a gente admirava, né? O pessoal da Arup, né? O Foster, todo mundo passou lá pelo escritório, né? Outros escritórios também, todo mundo interessado no Brasil naquela época, né? Mas... A gente deu palestra. A gente foi dar uma palestra em Londres, Nova York. Eu lembro quando o Rio ganhou, que aí a gente estava em sigilo, ninguém sabia nada, a gente nem podia divulgar nada. Quando o Rio ganhou, aí apareceu, fomos nós que fizemos todos os estudos, metade queria nos matar, outras metade queria nos conhecer. Então, principalmente gringo. Gringo tinha muita curiosidade. Eu lembro que teve lá o Balaguer, ele era dono do segundo maior escritório de arquitetura da Espanha. E ele trabalhou fortemente na Olimpíada de Barcelona de 82, né, que foi uma coisa revolucionária lá para a cidade, etc. E ele chegou lá, queria conhecer os donos do escritório, a gente era jovem na época, você imagina isso. E a gente chegou lá, só vocês três, Almost Young. E a gente chegou lá,
são vocês três? O cara já era mais sênior, né? Falei, nossa, é muito impressionante isso. Tal. Não, e qual o tamanho da equipe que produzia? Eu falei, eram nós três, mais umas 7 pessoas. Vocês são muito produtivos. E ele estava na sala de reunião, sempre que abria a porta, eu via que ele estava esperando entrar a cabeça branca do escritório, não entrava. Aí depois ele aceitou que era a gente mesmo. Mas entrava um cachorro. Então, isso foi interessante. O cara ficou realmente impressionado com gente jovem ter feito isso. A mesma coisa, né, numa exposição que a gente fez na Alemanha, em Frankfurt, que o alemão ficou impressionado. Os jovens fazendo um estádio desse. Né? O Bruno fez palestra no Kosovo? Até no Kosovo eu fui parar. Mas o... Como é que chama a cidade? Pristina. Pristina. Mas o que eu acho que... Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Agora o que o Silvio vai falar, não, mas só terminando... lembrei. É que quando eu trabalhava em Nova York, eu trabalhei em Nova York 25 anos atrás, 24 anos atrás. E eu caí num escritório lá, muito bom inclusive, que chama Wiseman Freddy, e os caras me colocaram para fazer já que era pro bono, né, vamos colocar o estagiário mais barato, o cara mais barato para desenvolver o projeto. E era a canoagem, slalom. Aí eu falei, canoagem, slalom, que tema, né? Eu estudei, mal podia imaginar, né, quando que eu podia imaginar que sei lá, 10 anos depois eu ia estar de fato fazendo o estudo preliminar, o master plan da canoagem slalom aqui no Brasil. Então uma coisa assim que eu nunca podia imaginar, da mesma maneira que eu que frequentava aqui o Mineirão, moleque, né? Meu pai tinha cadeira cativa aqui, eu vinha assistir, sei lá, Cruzeiro e Tupi com meu irmão no meio da semana aqui, aquela coisa deprimente. Cruzeiro e Democrata, e eu nunca podia imaginar, né, que um dia a gente seria responsável pela não reforma, pela reconstrução do Mineirão como intervenção. Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? Eu trouxe meu menino aqui, fiz a festinha de aniversário dele aqui no seu aliás, o Mineirão fazendo propaganda aqui, tem esse evento que é muito bom, esse serviço que é muito bom. Você resolve a festinha do seu menino, tem bolo, tem tudo, você visita, faz um joguinho na lateral do campo. Entrei lá e... Se bem que já teve gente que pisou na gama. Você sabe, foi filmado. Então, assim, tem essa coisa afetiva com o Mineirão, né, que com 59 anos e relembrar todas as histórias... Foi muito boa essa entrevista, porque a gente falou muito na época, mas tem muito tempo que a gente não fala. Está meio enferrujado. Mas essa questão do Bruno, né, citando o Milor, tenha sorte, mas esteja bem preparado, senão a sorte não vai funcionar. Você não vai dar conta de entregar, então não vai adiantar nada. Você tem que estar bem preparado. Aproveitar as oportunidades que a sorte dá, né? Eu só não falei no começo para não parecer muito velho, mas eu trabalhei aqui em 1980 e 81. Mal engatinhava. Trabalhei em 80 e 81 aqui no Mineirão, quando eu era estagiário de engenharia ainda, e voltei para cá no final de 2010 para essa obra de cá. E esse relacionamento foi muito bom, e a equipe que estava comigo na época também. E até hoje a gente mantém um bom relacionamento, e a equipe que trabalhava comigo está comigo até hoje. A gente tem uma equipe aqui de 60 profissionais, 65, onde mais de um terço deles está comigo desde a obra. E é muito bom trabalhar nesse ambiente. Quando tiver assim, estou aí. Você falar de antiguidade, eu trabalhei no projeto do Mineirinho em 75. O Marcelo, antes da entrevista, falou assim, não, você fez o projeto do Mineirão também, né? Tá certo. Pô, mas achando um criativo mais antigo que o meu dele é difícil.